Fala pessoal! Mais uma vez seu professor de biologia particular, Henrique Nazaré Souto, para mais uma aula no Biologia na Veia. Então vem comigo! Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto básico, porém extremamente importante, que é sobre a água. Todo mundo sabe que a fórmula química da água é qual mesmo? H2O. Mas vamos entender algumas particularidades importantes aqui. Primeiro, a água, ela é uma molécula. Isso quer dizer que ela faz ligações moleculares. Vamos entender como é que é a disposição desses átomos na molécula de água? Então vamos lá. O oxigênio tem 6 elétrons. Vou representá-los por essas bolinhas aqui, ó. Um não ficou bolinha, mas... Então, isso aqui é um elétron, outro elétron, 6 elétrons aí. Quando os hidrogênios interagem com o oxigênio, eles vão compartilhar elétrons. Então, aqui nós temos 2 ligações moleculares. Sobram 2 pares de elétrons. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, então, que esses pontos aqui do oxigênio têm cargas negativas e o hidrogênio tem carga positiva. Portanto, a gente diz que a água é dipolar. Simplificando, a gente diz que a água é polar. Por que isso é importante? Ora, porque vocês devem lembrar do seu professor de química falando, né? Semelhante dissolve semelhante. Isso quer dizer o quê? Então quer dizer que a água interage muito bem com moléculas polares ou com moléculas que tenham na sua estrutura pelo menos parte de uma polaridade. A gente vai falar de membrana nas aulas futuras, mas já é preciso que você consiga entender o que é uma molécula anfifílica ou anfipática. É uma molécula que tem uma parte polar e outra parte apolar. Então, nesse sentido, mesmo a molécula anfifílica, a parte polar dela consegue interagir bem com a água, né, que é polar. Então, a gente diz, então, que a água, ela atua como um solvente universal, tá? Então isso é essencial para as reações bioquímicas que ocorrem na célula. Milhares e milhares de reações bioquímicas acontecem o tempo todo para manter a célula viva e, consequentemente, o organismo inteiro vivo. Outro fato importante que deriva dessa própria estrutura da água, vou simplificar aqui agora, sim, ó, é que a água ela faz ligações de hidrogênio com moléculas aquosas ou com moléculas que contenham, né, alguns átomos, alguns elementos eletronegativos. Mas vamos entender o que acontece com outra molécula de água interagindo então com outra moléculazinha de água. Então nós temos aqui, ó, deixa eu mudar a cor da caneta para que vocês consigam compreender melhor. Nós temos uma interação entre essa parte positiva com essa parte negativa, formando uma ligação do tipo de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Quando essa ponte de hidrogênio ocorre entre 2 moléculas de água, isso gera uma força chamada de força de coesão. Se essa ligação de hidrogênio ela ocorrer com uma molécula não aquosa, por exemplo, a parte da lignina, celulose, enfim, que tem átomos eletronegativos aí, né? Ela vai formar forças de adesão. Não importa o tipo de força, se é coesão ou se é adesão, né? Elas existem e a parte biológica que deriva desse fato, ela é muito importante, é essencial que você compreenda, né? Então, por exemplo, imagine uma planta como as sequoias, que podem chegar lá a até 100 metros de altura, né? Olha que loucura, nós temos plantas que tem esse porte, né? Aqui no Brasil, sou no Cerrado, né? Então no Cerradão a gente seguramente tem plantas lá de 25, 30 metros de altura, né? Imagine como que a planta consegue fazer circular água e minerais sem a presença de uma bomba propulsora como o coração, né, que ocorre nos animais. Isso é interessante porque devido a essas forças de coesão e adesão. Então imagine aqui, ó, que a água ela tem que sair lá das raízes, né? Então ela vem aqui em sentido ascendente pelos vasos do xilema, né, até
sair aqui na atmosfera na forma de vapor. Como que isso é possível? Ora, porque uma moléculazinha de água está ligada a outra molécula por ligação de hidrogênio, então nós temos uma correntezinha de água, milhões e milhões de água. Quando essa água aqui evapora, ela vai puxando a outra água, a outra água, a outra água, num fluxo contínuo, ininterrupto, até essa planta morrer. Olha que interessante isso, né? Bom, um outro fato importante é que na superfície da água, então imagina um lago com água bem parada, né? Naquela superfície, essas forças, né, de coesão entre as moléculas de água formam como se fosse uma peliculazinha. E isso permite que inúmeros seres vivos fiquem ali na superfície. Então tem artrópodes, tem mosquitos, né, que obviamente são artrópodes, insetos, enfim, que fica ali na coluninha d'água ali preso, né, nessa película, andando sobre a água, né? Ou no caso de mosquitos, parte do ciclo dele que a larva vai se empulpar, ela empulpa ali nessa películazinha que é formada, né, através de algo extremamente importante, que é justamente essas forças de coesão entre as moléculas de água, tá? Então isso é essencial para uma série de seres vivos, né, para que eles consigam sobreviver. Isso é chamado então de tensão superficial da água, tá? Bom, dito isso, vamos passar por um outro ponto importante sobre a água. A água, ela é uma substância que tem alto calor específico, tá? Isso quer dizer o que, biologicamente falando? Imagine, primeiro vamos entender o que é calor específico, né? A água, ou qualquer substância, troca calor o tempo todo, né, no ambiente. Ser uma substância que tem alto calor específico, né, isso quer dizer que ganha muito calor sem elevar muito a temperatura. Então é preciso que tenha muito calor envolvido para que a temperatura suba só um pouco. Isso deixa a célula extremamente estável. É por isso que, de forma geral, as nossas células, né, de um adulto têm 65% de água. Célula da planta, 90% de água no seu interior. Então imagine a planta lá parada, exposta ao sol. Radiação solar é uma radiação eletromagnética que vai ser convertida em calor. Poderia literalmente queimar a célula. Como tem muita água na célula, essa água absorve grande parte do calor sem elevar muito a temperatura, deixando então um ambiente celular muito mais estável, propício para as reações biológicas e propício para a vida como um todo. Isso é chamado de calor específico da água. Tudo bem até aí? Bom, um último ponto que nós vamos ver, né, nessa aula diz respeito à capilaridade. A capilaridade, mais cobrada aí na química, né? Mas vamos voltar lá no xilema. Essa capilaridade, pelos vasos serem bem fininhos, né? A água, ela... Contração da gravidade, a gravidade está puxando essa água para baixo. Mas contração da gravidade, a água em um vaso bem fininho consegue subir até um certo nível. Vai ver que a água... todas as reações biológicas praticamente envolvem a água ou formam a água para que os seres vivos eles consigam aí sobreviver, ok? Então na próxima aula a gente vai ver mais pontos com relação a outras moléculas, né? Fiquem ligados e até lá. Tchau, tchau!